Oiê! No vídeo de hoje eu quero te contar um pouquinho sobre a minha profissão. Você já pensou sobre o que faz um tradutor? Pois é, quem são os tradutores? Como eles se formam? Do que eles se alimentam? Onde é que eles vivem? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas primeiro, eu quero começar com outra pergunta. Você já percebeu? Vamos lá, pensa aí nos seus 3 autores favoritos. Pensou? Você já percebeu que provavelmente a maioria deles não é brasileiro? Se ele não é brasileiro, ele não escreveu em português. Então, esse autor que você ama, sabe aquelas citações que você acha o máximo? Pois é, na verdade, essas são palavras de alguém que você nunca ouviu falar, que leu o seu autor favorito no original e traduziu para que você pudesse ter acesso ao que ele estava querendo dizer. Você já pensou sobre isso? Pois é, esse é o trabalho de um tradutor. Então, eu quero te contar um pouquinho sobre como que funciona esse trabalho. Mas não se preocupa não, tá? Porque ninguém presta atenção no tradutor. Dificilmente você vai prestar atenção em quem ele é, a menos que você conheça um ou que você tenha assistido esse vídeo. Mas vamos lá, deixa eu te contar como que funciona a profissão de um tradutor. Então, falando um pouquinho sobre o que acontece ou como eu me sinto sendo uma tradutora. Eu brinco que eu ganho ingresso para pré-estreia, porque eu leio as obras antes de todo mundo. Então, nesse sentido, eu brinco que eu ganho ingresso e que eu sou muito privilegiada. É muito legal poder ter acesso, antes de qualquer outro falante de língua portuguesa, àquilo que o autor está dizendo. Então, eu gosto muito, eu me sinto numa pré-estreia de cinema. E outro ponto interessante, eu brinco que minha profissão, ou minha função é ser a mulher invisível. Por quê? Porque eu tô ali, eu traduzi o livro que você ama ler, mas você não percebe. Você passa reto e você diz que, uau, aquilo que o autor tal falou é muito incrível. E você não percebe que é o meu trabalho que tá ali. Na verdade, por isso que eu brinco que ninguém presta atenção no tradutor. E quando presta atenção, ou é porque você conhece um, ou é porque você é um tradutor, então eu leio livros já prestando atenção, do tipo, isso aqui eu sei o que estava escrito no original e a pessoa colocou de tal forma. Porque quando você percebe o trabalho de um tradutor, geralmente é porque ele não tá muito bom, né? Você fica tipo, nossa, que frase estranha, que palavra esquisita nessa frase. Esse é um trabalho de um tradutor que é notado porque ele não tá muito bom. Então, o melhor trabalho de um tradutor é ser invisível. Por isso que eu brinco, eu sou a mulher invisível com aquilo que eu faço. Você lê, você se apaixona por aquilo que o autor tá dizendo e você não percebe que eu tô ali. Essa é a função, basicamente, de um tradutor. O seu melhor trabalho é não ser notado. É fazer com que a mensagem daquilo que o autor estava dizendo possa chegar nas pessoas que não teriam acesso à língua original que essa pessoa escreveu. Eu sou apaixonada por esse mundo, então eu gosto muito de falar sobre isso. Mas deixa eu te contar um pouquinho também sobre como que se forma um tradutor. Do tipo, e aí, como é que se vira tradutor nessa vida? Então vamos lá, você gosta dessa ideia de ser tradutor e como que funciona para eu virar um tradutor como profissão? Então tem alguns caminhos, vai. Muita gente pensa que é só do tipo, no meu caso, saber inglês ou saber outro idioma e pronto, dá para sair traduzindo. Na verdade não é bem assim. Então no meu caso, eu fiz uma graduação, são 4 anos e meio de curso, graduação normal, é um curso de letras. Mas não é o curso de letras normal, porque o curso de letras que todo mundo conhece forma professores. Ou professor de português, ou professor de uma língua estrangeira, ou professor de literatura. No meu caso, eu fiz uma graduação em letras com ênfase em tradução. Então chama bacharel em tradução. Eu fiz pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é um curso bem longo, como eu disse, são 4 anos e meio. E a gente estuda, eu gostei muito do curso, assim, porque a gente estuda profundamente as 2 línguas com as quais a gente vai trabalhar. Então, no meu caso, a gente estuda profundamente estrutura, gramática, as regras do português e do inglês. A gente estuda a formação da língua, então, de onde que surgiu esse idioma. A gente estuda também a história, a literatura, tanto do nosso país, da nossa língua materna, quanto da língua que a gente vai trabalhar. Então eu estudei, por exemplo, história dos Estados Unidos,
história do Reino Unido, cultura dos dois países, então que culturas influenciam. A gente estuda um pouco de sociedade, política, para saber um pouco de como que funciona a cabeça de um povo além da sua língua. Então é um curso bem extenso, bem profundo e que eu gostei muito. Mas tem alguns outros caminhos. Tem gente que faz pós-graduação ou mestrado nessa área de tradução, então também dá para se tornar um tradutor estudando dessa forma. Eu particularmente defendo a forma como eu me formei, porque a gente estuda e a gente aprende sobre como que funciona a língua, a estrutura do povo com quem você, da língua com a qual você vai trabalhar, e a gente estuda também, inclusive, sobre onde buscar recursos, onde fazer pesquisa, como descobrir a melhor palavra, o melhor jeito de dizer. Então é muito interessante. Eu gosto muito, sou muito feliz na escolha que eu fiz como minha graduação, então dessa forma que a gente se torna tradutor. Mas a gente não para de estudar nunca. Então, porque cada obra que você vai traduzir é um mundo novo. Então, cada assunto é um mundo à parte. E aí você precisa pesquisar muito para conhecer o vocabulário próprio daquele universo, a forma de falar de uma profissão ou de uma área, enfim. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito do mundo da tradução também, porque eu descubro um universo novo em cada obra que eu vou traduzir. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, é uma coisa que eu acho muito legal. Então, isso é um pouquinho de como funciona. Então, como você se torna um tradutor e depois como que funciona também. Mas e aí, na prática, como é que funciona pra gente traduzir um livro? Tipo, como é que é? Então, vamos lá. Na prática, como é que funciona essa coisa de traduzir? Na prática, é um pouco menos glamouroso do que parece quando eu digo, fui eu que traduzi esse livro. O pessoal fica, nossa, que legal! Na prática, a gente recebe a obra original e você vai literalmente lendo e traduzindo no computador ali, escrevendo na nossa língua. Então, como que eu faço essa dinâmica? Eu leio a página e aí depois eu vou lendo um parágrafo e traduzindo. E eu reviso para ver se eu não pulei nada, para ver se eu não esqueci uma palavra, por página também. Então, é dessa forma que vai funcionando. Se você precisa, você consulta um dicionário a respeito de uma palavra, mas às vezes precisa de uma pesquisa mais profunda. Então, às vezes tem termos que eu não conheço, ou às vezes é uma expressão em inglês que eu preciso achar a melhor forma de dizer em português, porque não vai fazer sentido se eu só pegar aquelas palavras e colocar em português. Então, às vezes é muito rápido traduzir ali, eu pego o parágrafo e tal, leio, entendi a ideia, beleza, escrevo. Tanto quanto possível, eu mantenho palavra por palavra, mas já aconteceu de eu passar mais de 1 hora para traduzir uma frase, porque no meio dessa frase tinha uma expressão em inglês que eu precisava achar alguma coisa que fosse parecido em português, porque literalmente aquela expressão não faz sentido na nossa língua. Então tem essas pedrinhas no caminho, sabe? Às vezes a gente demora um tempão numa frase pequenininha, mas normalmente a gente pega um parágrafo e vai traduzindo ali bem de boa. E sim, é um trabalho bem solitário nesse momento, porque nessa fase de tradução sou só eu. Então eu pego uma obra e eu traduzo ela inteira. Por que a gente normalmente procura não dividir? Para não ficar 2 linguagens diferentes, sabe? É difícil de costurar depois. Então é mais fácil se uma mesma pessoa traduzir o livro por completo. E uma curiosidade. Os títulos dos capítulos e, por consequência, o índice, eu traduzo por último. Então eu traduzo um capítulo inteiro para depois colocar o título dele, para ver se é realmente aquilo que parece que está querendo dizer no título. E aí, por último, depois de todo o livro feito, eu volto e traduzo todo o índice, colocando ali os títulos de todos os capítulos. Então, essa é uma curiosidade de uma coisa que eu não faço, tipo, na ordem que aparece, sabe? Porque o índice é a primeira coisa, mas ele acaba sendo a última coisa que eu traduzo. Porque senão, já aconteceu de, eu acho que é tal coisa. Mas aí eu coloco o título e ao longo do capítulo eu vou descobrindo que não é bem exatamente aquela palavra que fica melhor. Então eu acabei desenvolvendo essa forma. A gente traduz primeiro todo o capítulo, depois volta e coloca o título, e por último volta e traduz o índice também, colocando todos os títulos de capítulo. Então eu amo essa função de pegar uma obra, de descobrir toda essa história como uma pré-estreia de cinema.
e de descobrir esse mundo mesmo, porque cada livro, cada assunto que a gente vai traduzir é muita pesquisa que a gente precisa fazer para entender daquilo que o autor está falando, para ter conhecimento tanto quanto possível daquilo que o autor estava falando. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas das obras que eu já traduzi. Aqui eu tenho minha mini biblioteca, aqui a gente tem 6 títulos que eu já traduzi. Tem mais 2 que estão para sair nos próximos meses. Até agora eu tenho traduzido livros do Mike Bickle, então se você já ouviu falar de movimento de oração, casa de oração, tem vários livros dele que fui eu que traduzi. E eu vou comentar com vocês 3 das minhas traduções favoritas, tá? É um pouco difícil, eu brinco que são como meus bebês, assim, porque a gente se apaixona por cada tradução que a gente faz. Mas eu vou comentar só 3, vai? Pra você ter uma ideia daquilo com que eu já trabalhei. Então, como eu comentei, tem mais 2 livros para sair nos próximos meses, mas já são traduzidos, já foram, né, para impressão e tudo, só falta lançamento. Mas, então, a gente vai ter o quê? 8 livros já traduzidos. Deixa eu começar por esse aqui, ó. Esse livro foi o primeiro que eu traduzi, que foi lançado. Chama 7 Anseios do Coração Humano, do Mike Bickle. E ele fala sobre coisas que estão no nosso coração, que foram colocadas por Deus e que às vezes a gente não entende e acha que o próprio anseio que a gente sente é pecado. Mas o problema está naquilo em que a gente supre o nosso anseio. Se ele não for suprido em Deus e naquilo que o Senhor nos dá, aí sim a gente comete pecado. Então eu amo esse livro porque ele, além de ter sido o primeiro, ele impactou muito o meu cristianismo, assim. Ele mudou a forma como eu vejo as coisas e como eu vivo. Eu brinco que é ingresso para pré-estreia, porque enquanto eu estava traduzindo, Deus estava falando comigo também. Então teve algumas vezes que eu estava no meio de uma página de tradução e eu sentia o Senhor falando comigo e eu começava a chorar, entendendo que o Senhor estava tratando comigo naquele ponto. E aí eu precisava colocar o computador de lado e conversar com o Senhor, orar, respirar fundo e vamos de novo. Pega o livro, pega o computador e vamos traduzir. Então, por isso que eu brinco que é o ingresso para pré-estreia, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter podido trabalhar nessa obra. Um outro que eu gosto muito também do Mike Bickle é esse daqui, chama A Resposta de Deus à Crescente Crise. Deu pra ver que eu gosto, né? Li de novo, tá tudo marcado aqui. Ele fala a respeito de final dos tempos, analisando o Salmo 2. Então, ele parece um lédico, se você já ouviu falar da forma de estudo bíblico lédico, ele parece um lédico gigante do Salmo 2. É muito legal também, me impactou muito a respeito de o que os cristãos sabem e deveriam saber sobre o final dos tempos e o que Deus espera da sua igreja e o que nós, como igreja, devemos esperar. Então, eu gostei muito de ter trabalhado nesse livro também é do Mike Bickle. E foi muito legal, assim, me impactou muito a respeito de olhar para o tempo que a gente está vivendo e entender que em breve o Senhor vai voltar, então o que Ele espera de nós nesse tempo e o que nós como igreja podemos esperar. Tá vendo? Eu sou fã das obras com as quais eu trabalho, então poderia ficar falando um tempão aqui de cada uma delas, mas só mais uma, vai! Última. Essa daqui é um trabalho que eu fiz pro pessoal da Jesus Copy, chama O Reino de Ponta Cabeça. E, gente, esse aqui foi um desafio, porque o prazo para traduzir ele era bem apertado, e ele tem quase 400 páginas, e ele precisou que eu fizesse muita pesquisa, muita mesmo. Eu passei muito tempo lendo sobre a sociedade na época de Jesus, sobre coisas da economia da época, porque ele te traz um panorama do lugar, da região em que Jesus viveu, em aspectos político, econômico, social. Então ele te dá um panorama muito legal para entender o que Jesus falou e por que ele falou daquele jeito. Só que para isso eu precisei pesquisar muito, foi um desafio muito grande, mas eu amei o resultado, fiquei muito feliz mesmo de ter podido trazer essa obra para a língua portuguesa. Então esse é mais um das minhas obras de tradução.
Gosto muito dele também. E é isso, eu amo a ideia de ser essa ponte. Não sei se você já percebeu que ninguém presta muita atenção em ponte. Você só passa por ela, você não percebe muito, tipo, a estrutura, quantos pilares, você não fica admirando uma ponte. Claro que tem aquelas pontes bonitas, assim, mas em geral, uma ponte normal, você não fica prestando atenção, você simplesmente usa ela para chegar onde você precisa. E é assim que eu me sinto. O meu trabalho ali é me tornar invisível, mas fazer com que a mensagem que o autor escreveu chegue para as pessoas que falam a mesma língua que eu. E eu amo esse privilégio, eu sou apaixonada por esse mundo de tradução e eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre como funciona. Se você tiver perguntas, comentários sobre essa profissão, mais coisas que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. E é isso, gente. Queria só compartilhar com vocês sobre o mundo da tradução, esse mundo de ser mulher invisível e como que funciona. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa sua pergunta aqui nos comentários, deixe seu like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.